Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é a missionária Diana, amém? Estou aqui, meus queridos e amados irmãos, para contar um testemunho do que aconteceu comigo antes de Deus guardar o irmão Nonato, meu primeiro esposo, amém? Esse testemunho é muito forte, glória a Deus. Eu estou aqui para contar, para relatar tudo o que aconteceu, para que venha, aleluia, levantar, aleluia, a tua vida espiritual, para que você venha se despertar, amém? Glória a Deus. Mas antes eu quero estar lendo aqui em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, que fala: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, em 2014, eu estava ali com meu primeiro esposo, o irmão Nonato, e Deus, tinha uma obra na vida dele, como tem na nossa vida, para a glória de Deus. Deus me usou 3 vezes, às vezes a gente estava orando, em casa, em família mesmo. Às vezes Deus me usava e dizia assim: olha, ou tu me serve ou vou te guardar, porque Deus queria que ele evangelizasse nas ruas, saísse comigo nas ruas para pregar o verdadeiro evangelho, para buscar almas para o reino dele. E o irmão Nonato tinha um serviço muito pesado, chegava cansado do trabalho, e ele não tinha tempo de evangelizar junto comigo. Então eu estava sozinho na batalha. Enquanto isso, ele estava, às vezes, chegar em casa e ia dormir, E eu compreendia porque ele estava cansado. Glória a Deus, mas Deus queria, usar ele junto comigo. E ali ele estava com saúde, para a glória de Deus, mas depois, vem ao tempo, começou a adoecer, começou a sentir dores. E eu levei ele para o médico, e descobri que ele estava com pedras na vesícula. E ali a barriga dele já estava bastante inchada, ele já tinha atingido outros órgãos, o fígado e o rins. O rins já estava parando e começou a infeccionar outros órgãos dentro da sua barriga. Ele tinha 37 anos de vida e já fazia 18 anos que eu estava com ele, para a honra e glória do meu Deus. Eu conheci ele, eu tinha 14 anos e ele tinha 18 anos e fazia 19. E ali, meus queridos e amados irmãos, eu levei ele, fiz uns exames e tudo, aí deu que ele estava com pedra na vesícula. E ali, ao passar o tempo, levei ele de novo para o hospital. Ali eu me lembro que naquele mesmo dia ele ficou deitado em uma cama, no Hospital Geral aqui, que fica no Ceará, em Fortaleza. E ele ficou deitado em uma cama, enquanto isso eu fiquei assim sentado do lado dele. Chegou 2 irmãs da Assembleia de Deus. E uma das irmãs tinha tido um derrame, ela tinha tido um derrame, E ali, meus queridos e amados irmãos, a outra que estava com ela, não era irmã dela de sangue, mas era irmã da igreja, irmã através do sangue de Jesus, do Cordeiro. E ali elas disseram, a que levou ela, disse para mim ali, que ela estava muito mal, e contou, toda a situação dela. E depois, no outro dia, para a glória de Deus, a irmã já estava mais melhor, a irmã que estava doente. A irmã contou que quando ela na hora que ela sentiu o derrame, que ela caiu no chão, ela ia para o culto. E ela disse que na hora olhou para a grade, viu um demônio preto. E ele estava de cabeça para baixo na grade do portão dela, da casa dela. Na hora que ela caiu, e não podia chamar ninguém, começou a passar mal. Aí depois a irmã chegou, a irmã, que era da igreja, e levantou assim ela, e ela passando mal, chamou uma ambulância e levaram ela para o hospital. Para você ver como o diabo ele existe, E ele veio para matar, roubar e destruir. Glória a Deus. E ali o demônio queria matar a irmã, Mas Deus deu o livramento. Deus deu a saúde ela novamente, para a glória de Deus. Então o diabo ele existe, meu irmão. Então eu quero te dizer que ali o irmão Nonato ficou ali, e eu tive que ir para casa, porque os meus filhos estavam sozinhos em casa nessa época. A Jéssica e o Jefferson, eles eram mais jovens, eles eram mais pequenos, e eu tinha que ir para casa, para poder arrumar alguém para olhar os meus filhos. E ali eu deixei o irmão Nonato, infelizmente, sozinho no corredor aqui no hospital, em Fortaleza. Pedi para um homem que estava lá olhando a sua esposa, também que estava doente, olhar ele enquanto eu vinha. Eu vim. Ali, meus queridos e amados irmãos, foi um dia horrível, horrível. O diabo, ele não brinca de ser diabo, Eu e minha filha estávamos ali, eu procurando alguma irmã para ficar com meus filhos em casa, para dormir com eles ali, porque o lugar que eu morava era um lugar bastante isolado, um lugar cheio de mato, assim, isolado. As casas vizinhas ficavam um pouco distante,
Eu não queria deixar ali meus filhos sozinhos, nem podia levar eles para o hospital, né? E eu não tinha ninguém na minha família ali no momento. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei e pedi a minha filha para colocar crédito, né, no celular, para poder a gente estar ligando para alguma irmã que pudesse ficar ali com meus filhos para me voltar para o hospital, né? Porque o meu primeiro esposo, se encontrava ali naquele corredor no hospital, praticamente abandonado, porque ele ainda iam achar uma sala para ele, para poder ele ficar internado, né? Aí ali, meus queridos, minha filha foi botar crédito, né, para poder eu ligar para alguma irmã. Quando ela foi botar o crédito, né, não tinha ninguém na rua, tudo escuro. E de repente passou um ser estranho, corcunda, sabe? Ele media mais ou menos uns 3 metros de altura, muito alto. E era preto, e ele estava com um saco de lixo na mão. E ele disse assim, 3 vezes, boa noite, desse jeito. Ele zombou, boa noite e ria, né? E a gente viu que ele era o próprio Satanás, o demônio. E ali a minha filha ficou com medo, voltou para dentro. Eu também, e ela acabou de não colocar os créditos, né? E o meu celular começou a tocar, o celular que estava em cima da mesa, o celular que eu tinha comprado. Quando eu fui ver, meu amado irmão, o celular tocando, chamando, eu atendi a ligação. Mas eu fui ver e não tinha ninguém. Não tinha ninguém nesse celular. Ficou mudo. E eu, alô. E a numeração parou, né? Me deu 666 a numeração. E quando eu desliguei, fiquei com medo, porque ninguém atendia, minha filha disse assim, mãe, esse celular tá sem chip. Aí eu abri o aparelho, tava sem chip. Eu joguei assim o celular em cima da mesa, né? Fiquei assustada. Glória a Deus. Nesse tempo eu não era missionária ainda. Deus não tinha me levantado como uma missionária. Glória a Deus. E ali, meus queridos e amados irmãos, que sabe o que aconteceu? Aleluia. A gente viu que não tinha chip. O celular tocou, chamou. Você tá entendendo? O diabo rindo da minha cara, brincando comigo. Passou, zombou, disse boa noite 3 vezes. Aí ali eu vi que era o diabo, né? Que estava ali. Eu assim, peraí, eu tenho um Deus. Aí comecei a orar, a pedir a Deus. Naquela hora que eu fechei os olhos, eu vi um anjo vindo com as asas assim abertas, sabe? E aquele anjo ali me deu uma força tão grande, me deu um consolo tão grande, o Santo Espírito de Deus. Ali naquela mesma hora eu disse assim, Jéssica, vai lá colocar os créditos. Agora ela foi, eu fiquei olhando ela assim, que era pertinho. Comecei a areia assim, mais ou menos um pouco perto, mas deu para ficar olhando ela de longe. Ela foi e colocou. Quando ela colocou os créditos, eu liguei para a irmã veio, para glória de Deus, deu tudo certo. Eu chamei o táxi, voltei para o hospital, né? Para vocês verem como o diabo ele existe. O diabo ele não brinca de ser diabo. Aí ali depois, quando passou o tempo, né, o irmão Nonato foi para uma sala, ficou ali acamado, né? Ficou ali na enfermaria, eu fiquei com ele também, passei mais de um mês naquela enfermaria. E ali, meus queridos, depois ele piorou, foi para UTI. Aí depois, toda vida eu fui para casa, toda vida ele pedia para voltar para a enfermaria, para mim ficar cuidando dele, porque ele dizia que as enfermeiras maltratavam ele lá, ficavam rindo dele na hora de dar banho, quando ele estava nu, né? E ficavam humilhando ele e tudo. Aí eu fui, lutei, pedi para tirar ele ficou comigo na enfermaria, eu fiquei cuidando dele. Às vezes eu ia dar banho nele, né? Essas 3 vezes que eu dei banho nele, ele falou assim para mim, minha filha, tudo que você está fazendo por mim, Deus vai te recompensar. Deus vai te dar uma pessoa boa, vai ser um pregador da palavra de Deus. Aí eu dizia assim, deixa de falar besteira. Isso aí é o inimigo, você que vai sair daqui, você que vai ser um pregador da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aí ele dizia assim, não, minha filha, Deus vai te dar um pregador da palavra de Deus, que era o pastor Fábio, né, que estava lá em Bauru ainda, e eu aqui no Ceará. A gente não se conhecia, nunca nem se viu, mas Deus quando quer, Ele une. E isso, para a glória de Deus, quando o irmão Nonato era vivo, 3 anos antes, eu já tinha visto a visão, né, do pastor Fábio cheirando meu pescoço. Eu achava até que era o demônio, às vezes eu contava para o irmão Nonato, a gente ia e orávamos ali junto para repreender o demônio, mas não era demônio, era real, né? Porque Deus não faz nada sem revelar seus servos, os profetas, né? E ali, meus queridos e amados irmãos, começou uma batalha. Tirei ele da UTI, sempre ele falava isso para mim, que Deus ia me dar um homem bom, pregador da palavra de Deus, que me amasse, Deus ia me recompensar, né? E ali eu vendo ele aos poucos, morrendo, a barriga muito inchada, as pernas inchadas, bem magrinho, sabe? Bem magrinho aqui em cima, sabe? Eu tava bastante pálido, verde.
não se alimentava, só tomava soro. Eu tinha que levar o soro dele com ferro para o banheiro. Ele sofreu muito, ele com sonda, furaram a barriga dele para sair o líquido, colocaram uma bolsa, né, ali para o líquido ficar saindo, mas nada. E eu vendo ali a pessoa que eu amava se falecendo, indo embora, eu sem eu poder fazer nada. Eu orava e nada. Quando foi um dia, eu estava com ele na enfermaria, eu vi um homem de branco vindo, né, eu estava assim deitado numa cadeira preguiçosa que eles dão para o paciente, antes dele ir para a UTI, e eu vi aquele homem de branco chegando, mas eu não vi a sua face, vi só os pés dele gigante e a roupa encostando no chão e ele estava descalço. E eu me levantei para ver quem era. Quando eu vi, o homem se virou de costa e saiu, né? E não era médico, não era nada, ninguém andava ali descalço. E eu vi que Jesus disse assim para mim, não é chegado a hora dele ainda, mas eu vou vir buscá-lo. E ele foi e saiu. Aí, depois disso passou, voltou para a UTI, piorou, e ali ele chegou a falecer. Eu me lembro que antes dele falecer, eu cheguei ali na UTI para visitá-lo. Ele estava dentro de uma sala, sabe? Uma sala muito fria. E ali naquela sala, Deus falou assim comigo: contempla a data que ele entrou, porque estava ali anotado uma data. Ele disse assim: contempla, porque eu vou guardar ele. Eu achava que era o diabo, eu não queria aceitar, né? Que Deus estava falando que iria guardar ele. Então eu chorei muito, louvei ali 3 hinos. E eu vi que ele estava acordado, saía aqui uma lágrima dele, ele entubado, né? Entubaram ele, tudo foi horrível, horrível. Eu me lembro que no dia que foram entubar ele, foi um dia muito, sabe? Foi o pior dia da minha vida. Eu sentei no chão e chorei no corredor sozinho, no bequinho que tinha do hospital. E eu vi a gargalhada do diabo, ele ria da minha lágrima. Eu caí no chão, não tinha mais nem força para orar. Sabe, quando eu vi o homem que eu amava, estava ali entubado, com cano na boca, entubado, um homem bom, trabalhador, responsável, amava a mulher, amava seus filhos, aleluia, glória a Deus. E ali, meus queridos, infelizmente ele chegou a falecer. Aí teve o enterro dele, foi horrível. Para mim foi o dia mais terrível da minha vida. Meus filhos choravam, eu chorava muito, muito mesmo. Não tinha nada que me consolasse, ninguém, nada, nem uma palavra que me consolasse. Eu me sentia arrasada, sabe? Destruída. E ali, eu me lembro que 3 dias depois, sem eu me alimentar, sem beber água, sem nada, nem chá eu não queria tomar. Eu caí no chão, na minha casa, ainda me lembro, no chão, sozinha, fiquei lá chorando, só chorava. E a minha filha, a Jéssica, dizia assim: mãe, se levanta daí, mãe, por favor. E eu pensava, às vezes, até em tirar minha vida, pensava em voltar para o mundo. O diabo dizia assim: que Deus é esse? Tu evangelizava, dizia que ele fazia, que ele curava. Olha o que aconteceu contigo. Ele matou o que tu mais amava, sabe? E ficava ali. Aí, mãe, por favor, se levanta daí, minha filha falando. E eu chorando, não queria me comer, não queria nada, estava toda me tremendo já, de fraca. Só Deus sabe o que eu passei, sabe? Porque todo mundo que morre é bonzinho, mas ele era uma pessoa muito, muito legal, sabe? Muito educado, compreensivo, me respeitava. Como o pastor Fábio também me respeita, me ama, sabe? Isso aí pra mim. Mas Deus não faz nada sem nos revelar antes, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Ele já tinha me revelado que iria acontecer isso, que ele iria fazer, tirar a vida dele e levar ele para a glória. Aí, meus queridos, teve um dia que eu me levantei e fui me deitar, já muito triste, abatida, cansada. Eu me lembro que eu ouvi, né? A minha filha me chamou, eu fui e me deitei. Eu ouvi a voz dela, consegui ouvir porque eu não ouvia mais nada. Aí eu fui e me deitei. Quando de repente eu tive um sonho muito lindo, muito lindo. Eu estava em um lugar muito feio, todo mundo bebendo. Eu estava ali, eu chegava na janela, olhava assim para o céu, para a lua, uma lua muito grande. Quando de repente ele chegava por trás de mim e dizia assim: minha filha, o que é que você faz aqui com esses meninos? Saia daqui, desse jeito com eles. Me siga desse jeito. Aí eu segui ele no corredor branco, mais branco do que a neve. Lá não tinha lâmpada da terra, não tinha nada, mas era branco, claro. Não tinha nenhuma sujeira, sabe? Era muito lindo esse corredor, eu continuava andando com ele. Aí quando chegava numa porta ele dizia assim: Jéssica e Jefferson, fica aqui. E ali ele ficava, eles dois, e eu continuava andando com ele naquele corredor. Quando de repente ele dizia assim: vem comigo, e eu andando. Aí ele entrava dentro de uma porta, do elevador, como se fosse assim uma bola de nuvem branca, sabe?
Eu não sei o que era aquilo, se era um elevador, eu não sei, mas ele ia subir. Aí eu dizia assim, Nonato, por favor, não vá agora não, me dá um abraço. Ele dizia, minha filha, eu não posso. Eu assim, por favor, me dá um abraço. Eu assisti a terceira vez. Me dá um abraço, eu disse. Aí ele veio e me abraçou. Aí quando ele me abraçou, eu falei assim no ouvido dele, como é lá? Ele disse, minha filha, eu não posso dizer. Aí eu insisti pela terceira vez, como é lá? Ele disse assim, minha filha, só posso dizer duas coisas. Lá nem tem dor e nem sofrimento, porque o tanto, amados irmãos, que ele sofreu aqui nessa terra, sabe? Ele foi furado várias injeções, ele foi tirado sangue várias vezes, ele foi furado na barriga, ele foi botado a sonda, sabe? Foi tanta coisa, ele sentia sede, não podia beber uma gota d'água, tinha que molhar algodão com água na língua dele. Ele sofreu muito mesmo, sabe? Ai, ai, só Deus sabe, só quem passou por isso, tá? Entendeu? De ver alguém que você ama estar ali internado, só Deus sabe. Não tem palavras para explicar o tamanho da dor. E ali, ele disse que lá nem tem dor nem sofrimento. Aí eu continuei insistindo no ouvido dele, mas assim, como é lá? Ele disse, minha filha, eu não posso dizer. Eu insisti terceira vez, como é lá? Ele disse assim, minha filha, Deus, quando se ira no céu, ele joga fogo na terra e mata o homem. Vigie e persevera até o fim. Digo os meninos que vigiem e perseveram até o fim. Porque o dia eu quero me encontrar com você e os meninos lá na glória. Aleluia. De repente ele saiu, entrou dentro daquele elevador, ele subiu. Sabe? Aí eu me acordei chorando, mas não foi de tristeza. Era de uma alegria tão tremenda, sabe? Para quem não tinha mais força de voltar para a igreja, não tinha mais força de evangelizar, voltei para a igreja. Sabe? E ali eu fui ungida missionária. Aleluia. Antes Deus já tinha me ungido, derramado óleo na minha cabeça. O próprio anjo vem e derramou um óleo na minha cabeça. Até eu contei um testemunho aí que está aí. E Deus, pela sua misericórdia, me levantou como uma missionária, pregadora da palavra de Deus. Aleluia. E depois Deus me presenteou com o pastor Fábio. E a gente se casou para a glória de Deus. Eu tive a Gabrielinha. E até hoje eu estou de pé na presença de Deus. Aleluia. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Amém? Glória a Deus. Só até aqui para a glória de Deus. Eu quero te dizer que Jesus está voltando. Não perda. Aleluia. Tua coroa da vida eterna. Que o diabo está lutando. Ele veio para matar, roubar e destruir. Continua firme na presença do Altíssimo. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Aleluia. Glória a Deus. O que Ele preparou para mim e para você é coisa bem maior. É coisa grande. Sirva a Deus. Pregue, evangelize. Louve ao Senhor. Fale que Jesus é bom, maravilhoso. Que Ele ama a todos e que Ele está voltando. Amém? Pregue a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Até a próxima, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo, por favor. Se inscreve no nosso canal. Aleluia. Deixa seu like para que o YouTube venha entender que você está gostando e venha também, aleluia, estar enviando para outras pessoas também que necessitam ouvir esse testemunho. Aleluia, glória a Deus, para que venha aumentar a fé de outros. Eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz.